Fala pessoal, o professor Marques Cruz com vocês aqui em mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês 10 dicas para uma didática nota 10. E eu vou trazer para vocês esses tópicos aqui que eu organizei, cada detalhezinho da experiência, da vivência que eu tenho em sala de aula e da minha experiência também na prova do concurso que eu fiz e que eu fiquei em primeiro lugar na prova de desempenho didático. Não fiquei em primeiro lugar geral, mas eu fiquei em primeiro na minha área, né, na prova de desempenho didático. E as dicas que eu vou trazer para vocês aqui, eu utilizei, então elas funcionam. E eu já repassei essas dicas aqui em outros vídeos e eu recomendo que vocês vejam aqui outros vídeos que inclusive eu trouxe convidados que são muito importantes para você que vai fazer prova de concurso de desempenho didático, né? Seja para a universidade ou mesmo para Instituto Federal, tá bom? Então, a primeira coisa que você deve fazer é identificar o seu público. Por quê? Porque não adianta você saber qual é o conteúdo e você não saber qual é o foco, qual é o nível. Se é um nível de graduação, se é um nível básico, se é ensino fundamental, médio. Por exemplo, nos institutos federais, comumente, como vocês sabem, a carreira é EBTT, ou seja, Ensino Básico Técnico Tecnológico. Então, dependendo de qual área você vai fazer o seu curso, talvez aquela sua aula deva ser para nível superior. Então, você tem que observar o edital. O edital vai dizer para você se é nível superior, se é nível técnico. Às vezes o edital não traz, então eu vou trazer outras dicas aqui que você pode descobrir ou você pode até tentar buscar qual é a melhor alternativa para você trabalhar, porque nem sempre que você vai tratar um conteúdo de nível superior, ele vai ser aquela coisa muito pesada. Então, por exemplo, na área de exatas, vou tratar de algum conteúdo de nível superior, eu tenho que fazer uma integral, uma derivada, eu tenho que fazer aquele cálculo mais profundo, mais complexo. Não, às vezes você pode trabalhar um conteúdo que ele seja comum tanto para um nível técnico, quanto também para o nível superior. Então, o ideal é que você tente trabalhar nessa linha para você não aprofundar demais e também não deixar o conteúdo muito raso. Então, é importante você saber dosar isso, entender o nível do ouvinte, certo? Essa foi a nossa dica número 1, vamos agora para a dica número 2. Então, na dica número 2 é defina e refina o seu tema. Então, você, geralmente, né, os concursos eles trazem 10 temas. Eu sei que isso é bastante complicado. Mas quando eles trazem esses 10 temas, normalmente são temas muito abertos. E é dificílimo você conseguir trabalhar todo esse tema dentro do tempo que é dado. Às vezes 30, 20 minutos, 50, às vezes 60 minutos. Inclusive, é importante que você trabalhe isso já para você poder, né, já vou falar aqui no próximo tópico, entender como você vai controlar esse seu tempo. Então vamos lá, definido o tema, refinado o tema, você vai ver se é possível abordar tudo ou não. Normalmente, não é possível abordar tudo, então você tem que fazer um recorte daquele conteúdo. E é importante que você não tente fazer todo o conteúdo. Por quê? Porque pode demonstrar que você não tem domínio de sala de aula. Porque muitas vezes existem conteúdos que você vai ministrar somente numa aula. Então o fato de você tentar ministrar tudo de uma vez, você pode atropelar e fazer com que aquele seu objetivo não seja alcançado durante aquela aula. Pelo fato de você tentar ministrar tudo, você não vai conseguir praticamente passar nada. Então, dificilmente será possível abordar tudo em uma única aula com o tempo disponível pela banca para você poder fazer isso. Porque não é só ministrar aula, tem outras coisas que você tem que fazer. Você tem que entregar o plano de aula, as cópias, uma cópia para o pedagogo, para os dois professores da área que vão avaliar você. Você tem que, enfim, se você tem alguma atividade, alguma coisa, você tem que entregar isso previamente. Então, é importante que você tenha um tempo, né, para você fazer tudo isso, para você conseguir controlar o tempo certinho. Outra coisa é trabalhe os principais tópicos. Então, obviamente, se você não vai conseguir trabalhar tudo, trabalhe o principal. E também você pode dizer, na próxima aula nós vamos ver isso. A gente viu essa primeira aula tem isso, mas na próxima nós vamos ver isso aqui, vamos reforçar com exercícios e assim por diante, como você faria numa aula normal. Essa é a sua prova de desempenho didático, uma simulação de uma aula normal. 3. Treine sua apresentação o máximo que puder. Pegue a sua apresentação. Se você vai fazer por PowerPoint, algum apresentador, enfim, você vai ter uma apresentação de slides, ou se você vai somente escrever no quadro, ou se você vai fazer alguma coisa usando o computador, como fazer um código, alguma de computação, algo do tipo. Então treine muito antes, porque o treino é fundamental, inclusive para você poder controlar o seu tempo. Quando você começa a treinar, você tem uma noção melhor de quanto tempo você vai gastar naquela aula. Então você consegue planejar melhor o momento que você começa e termina. Então isso é muito importante. Como é que você controla isso? Você marca o tempo, e a melhor forma de fazer isso é gravar e depois se assistir.
você se grava, né? Você pega o seu celular, coloca ali do lado, grava, porque você vai começar a observar muitas coisas na sua fala, na sua postura, no tempo da apresentação, se a sua letra está pequena, se a letra da apresentação está pequena. Então são muitos fatores que você, se assistindo, provavelmente você vai conseguir enxergar. Muitas vezes o fato da gente se assistir, a gente não consegue enxergar determinadas coisas, a gente está viciado pela nossa própria forma. Então é importante que você mostre a outras pessoas para que você consiga, então, ter uma visão externa, e a pessoa pode dizer, ó, melhor nisso, melhor aquilo, tá? Então, cuidado também para não, assim, para quem você mostra, porque às vezes a pessoa pode ser uma pessoa muito negativa e ficar dizendo, tá péssimo, e você se sentir mal. Então, procure alguém que você sabe que tenha mais experiência e que possa ajudar você nesse sentido, dando dicas, melhore aqui. Procure alguém que foi o professor seu, algum colega que já ministra aulas, ou então se você já é professor, mostre um colega seu que trabalha com você, porque é muito importante você ter esse feedback. Eu sei que às vezes, eu já ministro aula há tantos anos, mas é importante você ter a visão de outra pessoa, porque você vai ser avaliado por outras pessoas. Então não é somente a sua visão, é a visão de outras pessoas sobre você, tá? Então, 4, fale num tom audível e claro. Muitas vezes, a gente, quando está fazendo a apresentação, aí o tempo começa a apertar e você começa a falar de uma forma muito rápida e as pessoas que estão vendo você não conseguem entender o que você está querendo falar, porque você está falando muito rápido, então tenha calma. Fale pausadamente, mas também não fale muito lentamente, porque dá uma agonia em qualquer pessoa que esteja assistindo a sua aula. Então fale como se você estivesse falando normalmente, naquele tom normal, um volume que dê para ouvir. Imagine a pessoa que está lá no final da sala, ela vai conseguir te ouvir? A pessoa que está aqui na frente, ela vai ficar tampando o ouvido se está gritando demais? Então é importante que você mantenha essa coerência quanto ao volume do que você fala, porque uma das coisas assim que são piores para quem está assistindo a aula é aquela pessoa que fala para dentro, aquela pessoa que está falando assim e você não consegue entender e ela está olhando para baixo. Não, olhe para a pessoa, olhe nos olhos, olhe para a turma. Você não precisa olhar no olho de uma pessoa, você dá aquela olhada assim que você desfoca, você está olhando para todo mundo, ao mesmo tempo não está olhando para ninguém. Então é importante isso, porque mostra que você é confiante no que você está falando, que você tem domínio naquilo que você está falando, porque a sua postura, ela vai transmitir se você realmente está confortável naquela situação ou não, ou seja, sua linguagem corporal vai trazer isso. Então, o tom que você fala, né, é muito importante em relação a isso. Então, para ministrar uma aula, né, você sabe que você tem que transmitir, na verdade é uma troca, né, mas há uma transmissão de informações. Para isso, a pessoa precisa ouvir, escutar aquelas palavras que você está proferindo. Então, é necessário clareza, evite aquelas coisas que a gente fala, certo? Ok? Toda hora, evite isso. Logicamente que você pode falar aqui e acolá, evite aqueles termos mais populares, tipo, beleza, tá ok, esse tipo de coisa. Evite isso, tente falar com a linguagem que seja não muito rebuscada, vai depender muito da sua área, se for da área do direito, por exemplo, uma área mais, coisa mais rebuscada, se for na língua portuguesa também, tem que tomar muito cuidado para você também falar com a linguagem rebuscada demais, porque você tem que pensar que você está ministrando aula para os alunos, apesar de ter uma banca, mas aquela banca está avaliando como você ministraria para os alunos. Então é muito importante que você tome cuidado com isso. Cuidado para não falar muito rápido ou muito lento, como eu falei, e também evite os vícios de linguagem. Beleza? Ok? Tudo certo? Tranquilo? Então, lógico, no vídeo aqui eu falo isso aí corriqueiramente, porque aqui é um ambiente mais descontraído. Mas, naquele ambiente que você está sendo avaliado, professores da área, pelo pedagogo, eles vão avaliar tudo isso. Então, é importante que você mantenha, né, essa coerência na forma de falar. Outra coisa, pessoal, que acontece em apresentações, né, eu, na condição de professor, vejo muitos alunos fazerem isso e, assim, é algo que é abominável. É ler slide. Como assim? Então eu tô colocando um texto no slide aqui atrás, quer dizer que eu não posso ler? Pode ler. Você lê um conceito, você lê uma coisa, um texto pequeno. Evite aquela leitura completa do slide, aquele slide que é texto, que do início até o final não tem sentido você pegar uma apresentação. Se você vai apresentar e o texto todo já está na apresentação, não tem sentido. Por que não tem sentido? Porque provavelmente as pessoas que você está ali naquele espaço, elas sabem ler. Então, não teria sentido a sua presença naquele local se fosse para as pessoas lerem. Basta você pegar aquilo e enviar por e-mail, tá? Então, é muito importante que você fale sobre a sua apresentação, que a sua apresentação tenha imagens,
que levem a pessoa a fixar aquilo que você está falando, que essas imagens façam conexões com aquilo que você fala. Então, sua apresentação deve ser feita de forma oral, ou seja, você deve falar e o mais espontâneo possível. Eu não sei se vocês estão observando, mas eventualmente, corriqueiramente, eu estou olhando para baixo. Eu estou com o meu caderninho aqui, que eu fiz as minhas anotações. Eu estou com muito texto aqui. Eu estou basicamente usando aqui um guia. E é isso que vocês devem usar. Então, eu vou escrever aqui o meu tópico. Eu vou bater o olho e já vou falar sobre ele. Não vou falar, não leia. Sua apresentação deve ser feita de forma oral e o mais espontâneo possível. Não. Então, eu olho para cá para a câmera, olho para as pessoas que eu estou falando, eu olho para o principal tópico, olho aqui o ponto que eu quero falar e eu falo sobre ele. Então, você deve colocar na sua apresentação tópicos, pontos para que você possa trabalhar, abordar oralmente aquilo que você se propôs e não colocar tudo que você vai falar exatamente no texto. Então, esses textos longos, eles cansam. Quando você começa a fazer uma apresentação com muito texto, aí já dá logo assim, ó. Oh, meu Deus, que sono. Dá logo aquele sono. Ó, até bocejei de verdade, tá vendo quando a atuação tá boa aqui? Então, dá um sono, é muito chato, muito entediante. Então, esse tipo de coisa tira a atenção da apresentação. Faz com que a pessoa, de repente eu vou pegar aqui o celular, começar a mexer aqui no celular. Isso aqui é a calculadora, tá? E aí você vai começar a desviar e olha pro lado, começa pra cá, arrisca aqui, vai brincar de jogo da velha, qualquer outra coisa. Só não vai prestar atenção na sua apresentação porque ela tem muito texto, tá? Então, se for necessário, coloque o texto, mas somente aquilo que é extremamente necessário, certo? Somente o necessário. Lembrando que o mais importante é que você se utilize de imagens que falem com aquilo, que interajam com aquilo que você está querendo trazer de informação, certo? Número 6 é a postura do professor. Essa é um dos pontos mais importantes que eu acho. Porque, às vezes, por mais que você nem tenha muito domínio do conteúdo, a sua postura, o tom de voz que você fala, a forma com que você apresenta, ela pode fazer com que você tenha um bom desempenho, por mais que você não tenha aquele domínio realmente profundo. Porque se você parar para pensar, quem fica em primeiro lugar nem sempre é a pessoa que sabe mais. É a pessoa que conseguiu passar a informação de forma que a banca gostasse mais. Então, da forma que a banca avaliou dentro daqueles parâmetros estabelecidos dentro do edital, que já são previamente estabelecidos, então você conseguiu atender aqueles tópicos, aquilo que foi solicitado pela banca. Então, não é necessariamente a pessoa que sabe mais, e sim aquela que conseguiu transmitir de uma maneira melhor. Então, uma dica muito importante para você, né, em relação à postura é nunca dê as costas. Você vai escrever, não sei se você é canhoto, se você é destro, né? Você pega a caneta e vai escrevendo assim. Aqui você pode virar um pouco assim, tentar escrever aqui, mas é importante que você vá escrevendo e interagindo com as pessoas. Nunca para aqui, vou parar agora 15 minutos da minha aula só para escrever o texto no quadro, né? Então não é interessante isso, porque é aquele momento que, imagina, você está na turma com adolescentes. Então quando você vai fazer um negócio desse, é um momento que vira mal bagunça. Então você tem que ter esse controle, esse domínio, né? Por isso que é importante que você tenha os principais conceitos no slide, caso você tenha slide, né? Como eu falei, né? Mas não um texto muito longo. Se você vai escrever, tente interagir durante esse processo para evitar que haja aquela perda da conexão entre professor e turma. Outra coisa é seja firme nas palavras e com pouca movimentação. Com pouca movimentação, como assim? Tem gente que quando começa a falar, a pessoa vai de um lado para o outro, de forma que quem está acompanhando ali na plateia ou na sala de aula fica assim, ó. Meu Deus, eu não consigo acompanhar essa pessoa. Você tenta, você pode se movimentar, você pode ir de um lado ao outro, mas vai andando tranquilamente, calmamente. Por quê? Porque isso vai demonstrar nervosismo. Então você vai, cuidado com essa gesticulação da mão muito rápido, na frente do rosto. Então você pode falar, mexe a mão, diz, pessoal, agora nós vamos falar sobre esse tópico. É muito importante, você faz uma analogia desse lado aqui, com esse outro lado, aqui em cima, com aqui embaixo. É importante, você tem uma certa movimentação. Mas cuidado para isso não demonstrar nervosismo, certo? Então, seja firme nas palavras, firme na movimentação, que você com certeza vai encantar mais a sua banca, fazer com que ela seja mais conectada a você através de suas palavras. 7. Vestimenta. É muito importante a forma com que você se veste, especialmente para a apresentação. Então, pense, você vai fazer uma apresentação para uma universidade, prova de desempenho didático para a universidade, para o Instituto Federal. Aí você vai de calção e chinelo. Mas isso é uma discriminação, porque a pessoa não tem condição. Tá, sejamos francos, né? Você vai ser avaliado pela sua apresentação.
Então, é importante que você mantenha uma postura de professor, e o professor usando um tipo de vestimenta que não é adequado àquele ambiente, com certeza vai diminuir essa nota. Não é que tenha lá nos parâmetros utilização de roupa inadequada, não tem, mas isso vai dentro do panorama geral, da avaliação da banca sobre a visão da sua pessoa. Com certeza você vai cair um pouco no conceito em relação a isso. Então, por mais que a sua aula seja excelente, se você não estiver bem vestido, você pode, infelizmente, né, você pode incorrer nesse erro, tá? A minha recomendação pessoal, né? Evitem roupas e acessórios que chamam muita atenção, tipo muitas frases, a camisa, a pessoa vai ficar toda hora olhando ali, camisa que brilha, então alguma coisa assim, algum desenho que chama muita atenção. Tenta usar uma roupa que não tenha nenhum desenho, nenhuma figura, não sei se puder, uma camisa social, um botão, alguma coisa, não sei, fica à vontade aí, é de cada pessoa. Você se sente à vontade com a camisa assim, uma camisa social, eu acho que isso é muito importante, que você se sinta à vontade. Até porque às vezes você vai usar uma camisa de botão, você não consegue nem levantar o braço assim, porque ela pode ficar apertada. Então a sua roupa tem que ser confortável. Isso é um fato, uma constatação. E você, assim, você não sabe qual é o ambiente que você vai. De repente você vai de uma manga longa, chegar lá não tem ar-condicionado. E você vai ficar muito suado e aquilo vai incomodar. Aí você vai ficar suado, sua testa brilhando lá, a pessoa vai dizer, esse cara tá nervoso. Esse cara não tá dominando o conteúdo que ele tá passando, não. Ele tá nervosíssimo, certo? Então é importante isso, né? Evite que qualquer outra coisa chame mais atenção do que a mensagem. Evite que você chame mais atenção do que a mensagem. A mensagem é o mais importante. Evite coisas que façam barulho. Então, às vezes, até uma pulseira que faz barulho, algum brinco que faz barulho quando vira, alguma coisa assim. Eu recomendo que você evite isso, né? Porque, enfim, deixa chamando atenção para outra coisa, né? Às vezes, uma roupa muito colada, o cara com a roupa muito apertada aqui, mostrando demais os músculos, alguma coisa assim. Então, evite, corta o cabelo, se puder, faça a barba, né, traga. A sua imagem, ela é importante nesse processo. Então, se você puder melhorar a sua imagem, não piorar, você vai, com certeza, melhorar o seu desempenho. Vamos agora caminhando, estamos caminhando para a reta final. 8, o plano de aula. Acho que é uma das coisas assim, mais importantes daqui, né? É o plano de aula e seguir o plano de aula. Então, o plano de aula, ele deve ser honesto. Você não deve colocar coisas que você não vai conseguir falar dentro daquele tempo, nem tratar dentro daquele tempo. Então, deve ser honesto. E principal, deve ser seguido. Não adianta você ter um plano, ou seja, você fazer um planejamento e você não seguir. Então, melhor é você não colocar tudo no seu planejamento do que você colocar muita coisa e não seguir. Então, no seu planejamento, você deve colocar exatamente aquilo que você vai fazer. Se você coloca uma coisa no seu plano, no seu planejamento, e você não executa, significa que você não planejou bem, ou que você não executou bem. Então, tem uma falha aqui, tem um lapso, de alguma forma, aqui dentro. Então, é importante que você faça no seu plano e siga o seu plano, certo? Então, faça conforme o modelo da banca ou instituição. Normalmente, as bancas fornecem um modelo, né? O IFCE, IFP, da Bahia, do Maranhão, Goiás, todos os institutos, quando eles fazem esse momento do Rio Grande do Norte, eles fornecem um modelo. Você basicamente segue aquele modelo deles lá, que tem os espaços, já tudo bonitinho lá para poder seguir o padrão, né? Para poder, enfim, se adequar melhor à forma com que a banca vai avaliar. Então, faça conforme o modelo da banca ou da instituição. Deve possuir objetivos. O que mais? Você deve colocar os objetivos, conteúdo, os recursos, a metodologia, os recursos didáticos, né? Vou usar quadro branco, data show, eu vou usar, enfim, vou levar alguma coisa para lá, uma calculadora, um computador, uma câmera, enfim, o que você for utilizar, você tem que colocar lá, né? Porque isso é importante. Porque imagina quando você estiver trabalhando no local, você bota lá, aí você vai passar, vou precisar disso, disso, disso. Imagina uma aula no laboratório de química, sabe? Minha aula vai precisar de laboratório que ele deve estar material. Pronto. Então, é importante que você coloque lá os recursos que você vai utilizar. Além disso, né, o método de avaliação ou validação do conhecimento. Porque as pessoas pensam, avaliação é prova. Não, avaliação é como você avalia aquele conhecimento. Não necessariamente uma prova. Então, você pode ver alguma forma de avaliar. Pode ser uma atividade, pode ser por perguntas. Enfim, são N formas que você pode fazer. Lembrando que se você fizer perguntas, a banca, em concurso de institutos federais, não interage, né? Nas provas de universidade, ela vai perguntar e vai fazer algumas interações. Vai ter o momento da arguição. Então, é importante que
você saiba, né, que nesse aspecto em relação à metodologia de avaliação, é você que tem que buscar alguma forma que se encaixe com a sua área em relação àquilo. Então, na minha prova, eu levei uma lista de exercícios. E aí eu fui resolvendo algumas questões e passei o resto para casa. E isso, inclusive, é importante em relação ao tempo, porque você fica, meu Deus, como eu vou conseguir 40, 60 minutos? Você prepara a sua aula para um pouco menos do que o tempo máximo, por exemplo, digamos que seja 60 minutos. Você programa a sua aula para 50. E o resto você começa a resolver exercícios. No final faz uma chamada, algo do tipo, né? Então, lógico assim que uma coisa que eu particularmente não gosto. Algumas pessoas dizem que já funcionou com elas. Eu não gosto. Fazer o teatro. Fulaninho, senta. Fulaninho, Chiquinha, para aí, fez barulho, não sei o quê. Eu não gosto disso, né? Mas é muito da forma de cada pessoa. Na minha aula eu não faço isso. Até assim, se tem um aluno de alguma forma fazendo barulho, eu só peço silêncio para a turma toda. Eu não gosto de ficar citando o nome de pessoa a pessoa, a não ser que seja uma situação muito, assim, grave, né? Mas, para uma prova de desempenho didático, eu não recomendo que você fique falando, fulano, silêncio, não sei o quê, até para não causar um certo desconforto com a banca, certo? Então, tomem cuidado. Uma coisa que eu gosto bastante é a indicação de livros. Então, se você tiver... Eu lembro que eu levei alguns livros, né? Coloquei lá e tal. Então, eu indico esse livro aqui, esse livro é muito bom. Os exercícios desse capítulo aqui, eles são bem interessantes e tal. Então, eu levei o livro, mostrei lá os livros que eu utilizava de verdade. E isso foi muito bom, porque, na verdade, eu tinha os livros, né? Então, isso foi uma coisa bem interessante para mim. E se você tiver o livro, ou se você tiver, pelo menos, como mostrar, indicar o livro, isso é muito importante, porque mostra que você não é a pessoa que só faz o slide e passa para o aluno, você indica livros para o aluno. Então, principalmente o pedagogo, né? Isso é muito bom. O cara, ele está indicando o livro aqui, essa pessoa está indicando o livro para o aluno, então ele está incentivando que o aluno estude e não que pegue somente o macete, que ele tenha uma certa profundidade naquilo que ele vai falar. Outra coisa, né? Que aí eu recomendo que vocês deem uma olhada assim, bastante em outros planos de aula, cuidado com os tempos verbais, com a forma que você fala, quem é o objetivo. O objetivo daquela aula o foco dela é o aluno e não aquela pessoa que vai ministrar. Então, cuidado com esses tempos verbais, o tempo verbal e os verbos que você escolhe. Quem vai se ligar nisso aqui, com certeza, é o pedagogo. Então, cuidado com a forma, assim, o jeito que você escreve, né? Por exemplo, você colocar assim, promover o total conhecimento com profundidade do conteúdo X. Não, se você fizer isso, o pedagogo vai pegar no seu pé e ele vai com certeza tirar uma nota lá do seu plano de aulas, porque você não vai conseguir fazer isso. Ou seja, preste bem atenção naquele verbo que você está utilizando, se ele de fato é o que você quer fazer, é o que você quer executar. E o tempo verbal dele também. Se você colocou no passado, no futuro, certo? No infinitivo, preste bem atenção em relação a isso, a forma que você está fazendo um planejamento, certo? 9. Essas duas últimas dicas aqui, elas são, acho que as mais importantes. A 9 é investigue a banca. Olha aí, você vai fazer uma prova, você tem que conhecer previamente quem é aquela pessoa que vai avaliar você. Então, se você vai fazer uma prova e você sabe que previamente a banca é divulgada, né, até por uma questão de lisura do processo, né, porque quando a banca é divulgada, então, de repente, se aquela pessoa já tem trabalhos com aquela outra, então se a apresentação de artigo for o orientador do mestrado, não pode ser a banca daquela pessoa, senão aquela pessoa vai ser privilegiada, né? Então, a banca, ela é nominalmente divulgada previamente. Então, você sabe o nome da banca, cada pessoa, vá no Lattes, dá uma olhadinha lá no Lattes, essa pessoa aqui estuda tal linha, ela gosta de tal coisa, pesquisa a linha de estudo dessa pessoa, as publicações dela, as disciplinas que ela ministra, curso que ela ministra mais. Então, quando você vê isso, o curso que a pessoa mais ministra, que é a banca mais ministra, você vai ver qual é o nível e provavelmente você pode acertar aí o nível que você vai ministrar a sua aula. Então, se é nível, enfim, graduação, se é nível técnico, você vai, a partir da banca você pode ter esse conhecimento aí, assim, essa direção, né? Não que seja 100%, mas pode te ajudar bastante. E, por último, controle o nervosismo. Como assim, Marcos? Pelo amor de Deus, parece uma coisa... como é que você diz? O controle o nervosismo. Como é que você pode controlar o nervosismo? Pessoal, não importa, dê seu jeito, mas não importa se você está nervoso ou não. O que importa é não demonstrar. Então, eu vou dar uma dica aqui para você. Você chegou, não vá com aquela coisa se desculpando. Me desculpa, é porque eu tô nervoso. Pelo amor de Deus, jamais fale um negócio desse. Você chega,
tenta agir normalmente. Se acontecer alguma coisa, faz vista grossa, vai para frente. Então, faz de conta que é como se fosse um teatro mesmo, né? Por isso que é importante, lá atrás eu falei, que você ensaie previamente. Você ensaia, você vai, né, ter essa maior tranquilidade quando você for fazer a apresentação. Você sabe, há muita coisa em jogo, investimento financeiro, investimento de tempo, sua vida depende disso, todo mundo sabe disso, isso é para todos. Então, você tendo tranquilidade, você vai conseguir ter um desempenho melhor. Se você não estiver tranquilo, vai ser mais difícil para você. Então vai ficar muito mais complicado. A banca pode ver isso, que você não está com a postura correta, porque você talvez não domine bem o conteúdo e só decorou. Então é importante que você faça isso, né? Uma coisa que eu esqueci, vou só falar aqui, quando você estiver falando, independente do seu conteúdo, tente sempre fazer conexões com outras coisas que estão acontecendo, certo? Então você está falando aqui, estou falando uma aula de eletricidade. Então agora a gente tem um motor tal que faz isso, assim, que é utilizado em tal situação, como a gente tem hoje em dia nas escadas do shopping, blá, blá. Então tente fazer essa conexão. Não demonstre esse nervosismo, mesmo que você esteja nervoso. É a hora de você fazer aquela cara de que você está tranquilo, está zen e você está com total domínio. Se você gostou desse conteúdo, gostou dessas dicas que eu trouxe, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, clicar no sininho para ficar antenado sobre todas as novidades e me responde aqui nos comentários se você achou essas dicas importantes para vocês, se vocês já faziam algumas delas e também, né, se você gostaria de que eu trouxesse mais vídeos nessa linha. Então é só você trazer aqui nos comentários, que aí a gente pode interagir e eu posso conhecer melhor vocês, tá bom? Até um próximo vídeo e valeu, tchau, tchau!